Boa tarde, professores. Meu nome é Rosane Sperbi, sou aluna da Estácio, do curso de Letras Espanhol, e estou apresentando o trabalho de Psicologia da Educação. Nesse trabalho nós tínhamos que fazer uma entrevista com uma professora. Então, eu tenho aqui com a minha professora escolhida, a Giovana Gonçalves Kuiper de Borba, professora de inglês e futura pedagoga. Então, vamos lá. Muito obrigada, Giovana, por ter aceitado o convite. Vamos lá, a primeira pergunta é: qual o limite da aprendizagem? Bom, eu acredito que a aprendizagem é ilimitada, porque não tem como nós, como professores, dimensionarmos até que ponto o aluno vai chegar e nem restringirmos ou colocarmos um ponto final nessa trajetória, né, de aprendizagem. Então, eu acredito que o professor ele vai ser um facilitador, né, um mediador desse processo e vai impulsionar o aluno a aprender de diversas maneiras, vai proporcionar diversas formas, possibilidades de ele pesquisar e procurar as informações, nunca, né, com esse pensamento de entregar de mão beijada, como se ele fosse o detentor do conhecimento, mas ele vai providenciar as vias para que o aluno consiga, talvez, né, dimensionar como é que ele vai poder procurar. Então, acredito que não existe um limite da aprendizagem, né? É sempre um ambiente muito vasto, muito grandioso para onde o aluno pode chegar, até mesmo eles compartilhando entre si as experiências que eles têm, o contexto em que eles vivem. Então, pode ser muito diversificado e que cada um vai trazer. Obrigada. A segunda pergunta: qual a participação do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem? Bom, eu acredito que o aluno ele tem o papel principal, ele é a personagem principal nesse processo, porque ele tem que estar ativo nesse processo, né? A gente tem aprendido que ele vai ser o que vai procurar, o que vai buscar, ele não vai simplesmente receber algo pronto. Então, o aluno, ele tem que ser Agente ativo. o agente ativo dessa situação, e ele tem que ser, portanto, ouvido, considerado, valorizado. Então, o professor tem que entender que o aluno já traz, né, do contexto que ele vive, muitas informações valiosas, um conhecimento prévio, né, o conhecimento empírico. Então, o aluno, ele é fundamental. Tem que ser a partir da realidade dele para trazer algo que vai ser discutido, questionado durante as aulas, a partir da realidade do aluno. Vamos lá, a terceira pergunta, então. Qual a natureza da aprendizagem? Bom, eu acredito que a aprendizagem ela vai se dar através da interação, né, tanto dos alunos, entre os alunos, né, dos pares, como também do aluno com o adulto, né? Quer ele seja o professor, o pai, a mãe, o vô, a avó, a madrasta, quem quer que seja, essa família dele ou a comunidade em que ele está inserido. E a partir do dia a dia, dos questionamentos de coisas diárias, do cotidiano, de problemas que ele tem que resolver, de situações que ele tem que ele tem que desvendar, ou que ele é desafiado a enfrentar, a aprendizagem vai partir daí, né? Então, tem que ter significado. Não adianta uma aula, por exemplo, completamente teórica ou somente aulas expositivas o ano inteiro. Eu acredito que o aluno ele tem que colocar a mão na massa de alguma forma, ele tem que experimentar algo, ele tem que estar ativo ali no processo de alguma maneira mais sinestésica, né? Para ele poder fazer sentido, né? Então, acredito que parte daí a origem da aprendizagem. A pergunta 4, então. O que é fracasso escolar? Eu acredito que o fracasso escolar é justamente quando não acontece essa conexão entre o questionamento, o conteúdo, o que é trazido, né, na escola para o aluno e a realidade dele. Quando não tem essa conexão, quando ele não consegue ver um significado, eu acho que é fracasso certo, porque ele não vai internalizar, ele não vai aprender. Não vai se interessar. Ele não vai se interessar, acredito que ele vai simplesmente memorizar, decorar algo para responder numa prova, num trabalho. Isso não estimula, né? E isso não faz com que ele se desenvolva, né? Porque está sendo uma coisa mecânica, automática, só para cumprir tabela. Então, o fracasso é quando tanto o professor e a coordenação da escola, a gestão escolar, não vê essa necessidade de
trazer coisas palpáveis para o aluno fazer relações, né? Então tem que ter isso de alguma maneira. Não adianta colocar o abecedário lá com um bicho que o aluno nem sabe que existe, porque não está na região dele. Então a fruta do abecedário, o bicho o animal tem que ter relação com a vida dele, Cotidiano, né? Com o cotidiano, senão fica muito distante, não acontece, né? A produção de significado. A última pergunta, então, é qual a participação do professor, né, educador, mediador, no processo de ensino e aprendizagem? Bom, eu acredito que o professor, ele é um mediador, um facilitador, né? Ele tá ali para possibilitar, né, questionamentos, o entrosamento dos alunos uns com os outros, possibilitar direcionar grupos de pesquisa, grupos de pensamento, talvez direcionar um assunto ou outro, uma temática. Grupos de discussão, né, exatamente, mas ele tá ali para facilitar, porque se tu for pegar até mesmo alunos com idade mista, quando estão juntos, eles vão trocar muito conhecimento. Porque o mais velho vai querer ajudar o mais novo, e o mais novo vai dizer o que viu na pracinha, o que viu no jardim de casa. Então, eu acredito que o professor, ele tá ali para ser aquele que vai ter, é o mais maduro, né? Ele é o que vai cuidar, que vai direcionar, que vai orientar, mas ele tem tudo o que ele precisa, que são os próprios alunos ali para produzirem, né, o conteúdo daquilo que eles vivem. Então, ele tá como um facilitador mesmo, ele não é o único detentor ali do conhecimento, né? Isso é uma coisa óbvia que a gente tem que... já tá bem claro hoje em dia isso para nós, né? Então, então, muito obrigada, Giovana. Agradeço muito pelas tuas respostas. Gostei demais. Eu tenho certeza que os professores também gostaram. Muito obrigada.